pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Aula D. Eu sou o professor Luciano Teixeira, de Geografia e Geopolítica. Estamos aqui dando continuidade ao assunto sobre a Síria, a guerra civil na Síria. Primeira aula nós falamos sobre a Primavera Árabe. Hoje nós vamos falar sobre os conflitos na Síria, Guerra civil na Síria. Bom, a Síria está localizada no Oriente Médio, fazendo fronteira, no caso ali, oeste com o importantíssimo mar Mediterrâneo, no leste com o Iraque, norte com a Turquia, sul com Jordânia e muito tensa e extremamente importante, no seu sudoeste nós vamos ter ali a fronteira com o Líbano e Israel. Líbano e Israel, uma fronteira extremamente tensa entre Síria e Israel, envolvendo as colinas de Golã. Isso é muito importante. Por que eu estou enfatizando também a saída para o mar Mediterrâneo e a fronteira com a Turquia? Porque a questão da Síria envolve uma importante localização estratégica e conexões, estradas e gasodutos para a Europa. Atentem para este ponto. A Síria, com aproximadamente 21 milhões de habitantes, hoje, se nós pegarmos ali o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, de acordo com o Acnur, é o país que mais tem gerado refugiados no mundo. Nós temos cerca de 7 milhões de refugiados sírios no mundo, indo em direção principalmente à Europa, só que como é um destino muito mais complicado, muito mais difícil, muito mais cercado, com muros, com fronteiras muito mais resistentes, isto é difícil o refugiado entrar no continente europeu. Nós temos várias barreiras, Então, são barreiras sociais, são barreiras étnicas, são barreiras políticas, assim como uma barreira física também. Nós vamos ter muitos refugiados sírios ingressando na Turquia e também ali no Líbano e na Jordânia. Muitos refugiados ingressando na Turquia, no Líbano e também na Jordânia. Perfeito? Então a Síria tem essas fronteiras. Perfeito? Aí, cuidado, bastante cuidado. Este país com 21 milhões de habitantes, cuja capital é Damasco, ele tem ali uma liderança, um homem que está no poder desde 2020, Bashar al-Assad. Al-Bashar al-Assad. Ok? Ele assume o poder no lugar do pai em junho de 2000. O pai morreu no dia 10 de junho de 2000 num acidente de trânsito. E aí o filho dele, Al-Bashar al-Assad, acabou assumindo o poder. Então agora em 2020 ele vai completar 20 anos no poder. Temos fontes trazendo, sim, podemos buscar, podemos discutir se, no caso, se ele é legítimo ou não. Podemos entrar nessa discussão num outro ponto, mas de acordo com fontes nós teríamos ele no poder e sempre realizando eleições, o que seria um processo democrático. Mas nós temos um outro grave problema quando se trata do Al-Bashar al-Assad, que está no poder desde 2000. Nós vamos ter um país, a Síria no caso, com uma parte da população, a maioria são sunitas, logo mais eu vou explicar o que significa isso, e uma parcela, uma minoria de xiitas alauítas, já vou explicar ali na frente. De acordo com questões internacionais, manifestações internacionais, Estados Unidos e União Europeia pressionam pela renúncia de Al-Bashar al-Assad, e ampliam sanções econômicas impondo bloqueio ao petróleo sírio. China e Rússia vetam no Conselho de Segurança da ONU qualquer intervenção militar na Síria. Lembrando que nós temos ali um Conselho de Segurança, onde nós vamos ter os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Resumidamente, esses membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, eles estabelecem o papel de intervenção militar, de enviar ou não os capacetes azuis da ONU, de atuar com formação terrorista num determinado país. Então são eles, os membros permanentes do Conselho de Segurança, que vão decidir, olha só, nós vamos enviar os capacetes azuis para o Haiti, nós vamos enviar os capacetes azuis para o Sudão do Sul, nós vamos enviar um exército para o Sudão. São eles que decidem. São apenas 5 países: Estados Unidos, França e Inglaterra, o trio ocidental,
mais Rússia e China. Então, Rússia e China vetaram a intervenção militar na Síria. Ah, mas são minoria. Não interessa. Faz parte são um conjunto de regras, ficou ratificado quando foi feita a assinatura, que para tomar uma decisão todos precisam estar de acordo. Perfeito? Então, Rússia e China vetaram a intervenção militar, então, da OTAN, por exemplo, na Síria. Por quê? Porque a Rússia é um aliado histórico da Síria. O pai do atual presidente, o pai do Bashar al-Assad, um homem chamado Hafez Assad, que ficou 30 anos no poder, ele estava ligado à União Soviética durante a Guerra Fria. E aí nós precisamos entender que a Guerra Fria, ela também acabou estabelecendo, algumas alianças, alguns acordos, áreas, zonas de influência, e algumas relações, então, elas vêm desde aquele tempo. São relações antigas. É isso que nós precisamos também compreender. E também precisamos compreender que na Síria, um país com 21 milhões de habitantes, aqui eu sei que é um pouco complexo, mas aqui na Síria nós precisamos entender que a maior parte da população, a maioria da população, eles são sunitas, são de uma corrente sunita, a maior parte da população. E essa maior parte da população, que são sunitas, eles recebem apoio da Turquia, eles recebem apoio dos Estados Unidos, do Catar, da Arábia Saudita. Por que esses sunitas, que são a maior parte da população, eles recebem apoio da Arábia Saudita e do Catar? Porque o Catar e a Arábia Saudita também são sunitas. O outro lado, a minoria da população é de uma corrente xiita alauíta. Só que o atual presidente, esse homem chamado Bashar al-Assad, ele é da corrente alauíta xiita. Ele representa uma elite no poder. Salta essa tela, por favor, meninos, agora, para essa gurizada, essa moçada, esse pessoal lindo de casa, conseguir acompanhar. Então, os xiitas alauítas são minoria da população. E o presidente Bashar al-Assad, ele representa uma elite no poder. Então, Bashar al-Assad é o atual presidente, é da corrente alauíta, ele é do partido Baath, que é um partido socialista, e ele tem o apoio do exército e o apoio da Rússia. Estão entendendo essa setinha? Eu sei que parece um pouco complexo. E os interesses da Rússia? Manter o apoio ao Bashar al-Assad. Mais do que isso, essa relação Rússia e Bashar al-Assad vem desde a Guerra Fria. A Rússia tem um interesse no gás natural, a Rússia vetou a intervenção militar e a Rússia vende armas para o governo sírio. E a Rússia mantém uma base militar no porto de Tartus, que fica no litoral do mar Mediterrâneo. Lembram que eu destaquei no início da aula a importância da fronteira da Síria com o mar Mediterrâneo? Pois então existe uma cidade chamada Tartus. Essa cidade Tartus nós vamos ter uma base militar russa. Aliás, até então, a única base militar russa no Oriente Médio. Perfeito? Então, atentem para esses pontos. E China e Irã apoiam o governo do Bashar al-Assad. Por isso que eu coloquei com cores diferentes. Então, nós vamos ter de um lado, perfeito? Alauítas, minoria da população, Bashar al-Assad no poder, o exército oficial, a Rússia, que tem interesse no gás natural, vetou a intervenção militar, vende armas e mantém a base militar no porto de Tartus. Então, este é o alinhamento, uma minoria da população. Nós teríamos, então, este alinhamento aqui com Bashar al-Assad, este ponto. Enquanto isso, nós vamos ter, do outro lado, a maioria da população que são sunitas. Sunitas representam a maior parte da população. E aí, eles querem derrubar o regime do Bashar al-Assad, que é um xiita, e colocaram um sunita no poder. Então, eles organizaram uma oposição política. E também com um exército para a libertação da Síria. E aí os Estados Unidos passou a apoiar este exército para a libertação da Síria. Porque os Estados Unidos têm interesse em derrubar o regime do Bashar al-Assad. Isso mesmo, os Estados Unidos têm interesse em derrubar o regime do Bashar al-Assad. E aí, secretamente, os Estados Unidos passou a enviar armas para esse exército rebelde, o exército para a libertação da Síria. Só que, é claro, não pode ser algo declarado. E essas armas, elas foram entrando através da Turquia. Então, sim, a Turquia também apoiando essa oposição política, que são os sunitas em azuis, que vocês estão enxergando nesse esquema bastante complexo. Mais do que isso, Catar
e a Arábia Saudita, porque também são sunitas, eles passaram a apoiar também essa movimentação, essa oposição política, esse exército para a libertação da Síria. Então tentem observar este esquema. Os sunitas representam uma parte da população. Eles organizaram uma oposição política, receberam apoio de militantes rebeldes e receberam apoio também de alguns radicais islâmicos que até então são sunitas. Passaram a receber apoio também da Arábia, do Catar, perfeito dinheiro, armas. Então, o grande problema, tentem imaginar um time de futebol agora, para vocês entenderem esse lado azul. O time de futebol ele pode ter ali representações do que nós vamos chamar de chapas políticas. Podemos ter ali a chapa 1, chapa 2, chapa 3, para não criar muita confusão. Então, vou tentar esclarecer. Do lado dos sunitas, nós temos ali 3 chapas políticas. A chapa 1 com um pensamento político mais brando, a chapa 2 um pouco mais radical e a chapa 3 extremamente radical. Então, dentro de um clube, vou utilizar ali o clubismo, dentro de um clube de futebol, nós podemos ter 3 chapas políticas. E essas chapas, mesmo sendo eles torcedores do mesmo time, do mesmo clube, eles vão brigar entre eles. Nós vamos ter divergências entre eles. Então, mesma coisa, pode ter ali um amigo, torcedor do mesmo time que o teu, mas vocês não concordarem sobre daqui a pouco a cor da camiseta, ou uma contratação de um determinado jogador, ou demolir e construir um estádio novo. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, do mesmo time, eles brigam entre eles, porque são pensamentos diferentes. Ok? Para tentar esclarecer que nós temos 3 grupos diferentes dentro aqui da composição dos sunitas. 3 grupos diferentes, ok? E aí está a questão. Antes, eu vou esclarecer lá para vocês isso aqui. Sunitas e xiitas. Maomé é o fundador do islamismo. Então, depois que Maomé, de forma resumida, bem sucinta, bem rápida, Maomé, depois de espalhar a mensagem, a palavra, porque ele escuta as palavras, as mensagens do arcanjo Gabriel, ele vai então fundar o islamismo. Só que quando Maomé morre, ele não deixou nenhum sucessor nomeado. Então, a partir da morte de Maomé, nós vamos ter a divisão do islamismo em correntes diferentes. Nós vamos ter uma parte da população, a maioria, que acredita que o sucessor de Maomé foi um cara chamado Abu Bakr al-Baghdadi. Mais do que isso, essa maior parte da população, que são os sunitas, de certa forma, eles nomearam o sucessor do Maomé aquele que passou mais tempo com Maomé, aquele que mais conviveu com Maomé. Então, os sunitas reconheceram Abu Bakr al-Baghdadi como sucessor de Maomé, os sunitas. E os sunitas representam uma parte da população islâmica. Em contrapartida, uma minoria, após a morte de Maomé, esta minoria, eles não reconheceram Abu Bakr como sucessor. E sim, passaram a reconhecer o genro de Maomé como sucessor. Porque esta minoria, eles acreditavam que teria que ter uma corrente, uma familiaridade, que teria que ter um vínculo com Maomé. E aí elegeram Ali como sucessor de Maomé. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o islamismo está dividido entre sunitas, a maior parte da população, representam cerca de 90%, e xiitas, 10%. Pois então, dentro da Síria, esse mapa que está saltando agora aí nos olhos de vocês, dentro da Síria, nós vamos ter, vocês estão vendo em azul, a maior parte da população, eles são sunitas, aqueles que reconheceram Abu Bakr al-Baghdadi como sucessor de Maomé. E uma minoria ali onde eles são xiitas. E o presidente da corrente xiita alauíta. Então, por isso a grande divergência. Hoje o país com a maior parte da população xiita, destacado em laranja, no caso, o Irã. E aí o seu rival histórico, a Arábia Saudita, sunitas.
Então é importante nós reconhecermos, né, essas duas correntes. A partir da morte de Maomé nós vamos ter essa divisão, essa discussão de quem seria, né, no caso, o sucessor. Uma ala reconhecendo Abu Bakr al-Baghdadi como sucessor, que são sunitas. E uma minoria, né, ignorando o líder dos sunitas e passaram e elegeram Ali, o genro de Maomé, como o sucessor de Maomé. Então essa grande divergência, isso é muito importante. Aqui eu apresento para vocês o presidente Al-Bashar al-Assad, xiita alauíta, que assumiu após a morte do pai e está no poder até hoje. Agora em junho deste ano vai fazer 20 anos. Perfeito? Apresento ele para vocês. Mais do que isso, apresento esse mapa da Guerra Fria para mostrar para vocês que as relações são antigas. E aí destaco aqui onde está aqui a pontinha do meu dedo aqui, trazendo para vocês aqui a pontinha do meu dedo, esse mapa agora saltando aqui os olhos, ao sul da Turquia, a Síria. Aqui os aliados, né, da União Soviética no Pacto de Varsóvia. Então, a relação antiga da Síria com a União Soviética. Trago isso para vocês. Tudo isso para mostrar esse esqueminha aqui que está saltando aos olhos. Então, os sunitas recebendo apoio da Turquia, dos Estados Unidos, Catar, Arábia Saudita, porque são todos sunitas, e vamos ter 3 grupos de sunitas aqui dentro, perfeito? Esse é um ponto bem importante, ok? E do outro lado aqui, os xiitas alauítas com apoio da Rússia, ponto extremamente importante, tá? Entre sunitas e xiitas. E aí a questão mais delicada é que no meio dessa confusão, lembrando, por isso que eu usei lá a chapa 1, chapa 2, chapa 3, vai nascer, no meio dessa confusão, o Estado Islâmico, o ISIS. O Estado Islâmico vai nascer a partir de uma divergência do Al-Qaeda do Iraque. A partir de um radicalismo, nós vamos ter aqui o nascimento do Estado Islâmico, que é o que eu vou explicar na próxima aula. Ok? Um forte abraço. Valeu, gente!